Olha quem que eu encontrei aqui, Mayumi Otaki. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. E eu quero fazer um convite para você conhecer a nossa Kombi, para a gente bater um papo. Vamos nessa. Fazer uma troca de conhecimento, pode ser? Claro. Então vamos lá. Linda Kombi, hein? Curtiu ela? Vovó Isabel, É vovó Isabel, essa é a avó das crianças, por isso que leva esse nome. Vamos lá então? Eu vou... Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, uma pessoa maravilhosa, né? Nós vamos falar de moda, nós vamos falar de novos estilos, de peças únicas, mas primeiro eu quero agradecer a vinda da Mayumi Otaki aqui na Kombi Vovó Isabel. Um prazer te receber aqui, hein? Eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui com você. Legal, hein? Bom, a gente está num clássico. Antes da gente entrar na questão do profissional, do nosso assunto, que será sensacional, gostaria de saber se você tem uma história com o antigo, alguma coisa inusitada que aconteceu com você aí, ô Mayumi. Nossa, eu tenho várias histórias, mas eu vou contar uma que é uma que marcou muito a minha vida. Eu tinha um sonho muito grande, eu amo carro antigo e eu queria muito um Landau, eu queria aquelas banheiras gigantescas. E é grande, o Landau é grande, viu, gente? E aí o meu marido, ele comprou esse carro e a primeira vez que eu dirigi, eu fui pro trabalho com ele. Então eu comecei a rir muito no carro, eu não conseguia parar de rir, mas assim, eu ria muito, que eu gargalhava assim, tipo, descontroladamente. Então, você estava assim, dirigindo? Eu estava dirigindo, isso desde quando eu saí de casa até chegar no trabalho, mas eu ria muito assim, tipo, eram gargalhadas enormes, as pessoas olhavam assim, uns achavam muito estranho, e outros acabavam rindo junto porque achavam aquela situação bem engraçada, né? E quando eu cheguei no trabalho com aquele carro enorme, aí o pessoal já começou a olhar assim, não vai conseguir fazer baliza, não vai conseguir colocar esse carro aqui, não cabe, não cabe. Aí eu falei, cabe, vai caber. E eu sempre fui muito boa de baliza, e eu fiquei pensando, não posso passar vergonha, eu vou ter que pôr esse carro de primeira, e a vaga era super apertada. Aí cheguei lá e todo mundo parou pra ficar olhando, né, tipo, se ela não vai conseguir parar, ela vai ter que parar em outro lugar. Fui. Parei o carro, estacionei, parei de primeira, e o carro ele tinha suspensão a ar. Aí eu parei, aí o carro fez assim... Desceu. Aí desce a Mayumi. Aí desce eu do trabalho, mas assim, foi sensacional, assim, a emoção que eu tive de... Naquele momento de estar vivendo aquele com o carro. Foi uma realização de um sonho. E assim, e foi muito louco, porque quando eles falavam assim, você não vai conseguir estacionar, veio muito aquela coisa do sonho, que às vezes você fica assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então acho que é uma coisa que é meio que pra vida, né? Que é seguir o sonho, realizar e concretizar. Mayumi, mas eu fiquei um pouco curioso, né? E o pessoal que está acompanhando a gente também deve estar. Por que das gargalhadas ali antes de chegar lá? Eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava que com um sonho, eu estava realizando um sonho, com um carro antigo, eu dirigindo ali, e assim, eu não parava, de emoção mesmo. Emoção mesmo, felicidade. De estar dentro do carro. Olha que bacana essa história, hein? Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Nós estamos aqui no nosso canal Combinado com Bigode. Estou aqui com a Mayumi Otaki. Ela iniciou a sua vida profissional em uma rádio líder aqui, fazendo aqueles pedágio, aquelas coisas de contagiar na rua com as pessoas. E foi bacana também esse período aí, esse início aí? Foi bem divertido, assim, acho que eu posso pensar que foi um emprego, um início muito legal, assim, porque normalmente quando se fala em trabalhar, se fala, vou ter que trabalhar, não, mas assim, eu não esperava o outro dia, porque era bem legal. A gente fazia pedágio na rua, né, com o carro da rádio. Outros lugares, pessoas novas, né? Isso, e fazia show. Naquela época, as rádios, elas faziam shows enormes na cidade. Então eu fazia todo o acompanhamento dos artistas, né, recebia eles no camarim, organizava essa parte. E aí acabava que eu ficava ali envolvida já nesse universo meio que artístico. Meio artístico, né? É importante a gente saber o início desse trabalho, porque a Mayumi depois chegou a desfilar, teve um período aí que ela foi modelo e você não se encontrou, né, nessa questão da passarela. Conta pra nós aí, Mayumi. Não curti. Eu sempre gostei muito de moda, né? Nesse período eu já fazia faculdade de moda e eu fui assistir um desfile e apareceu aqueles olheiros. E como oriental, negro, não tinha muita modelo com essa característica. Então, assim, eu consegui trabalhar bastante.
Eu trabalhei numa agência super famosa, eu ganhei, foi bem bom esse período. Legal. Mas assim, eu não me encontrei nessa área de desfile de passarela. Meu negócio mesmo era a criação. Então eu acabei desistindo, saindo dessa área que eu não gostei. Mas eu sabia que eu estava ligada à moda. Nós estamos aqui num bate-papo com uma menina muito bonita. Vocês já viram que ela tem os traços um pouco indígena, um pouco ali asiático, que você comentou. Isso. E escura, interessante, né? Então isso também chamou a atenção desses olheiros naquele momento, por isso que você acabou passando pela passarela. Sim, porque era um tipo diferente, né, ali para estar fazendo os trabalhos naquela época. Muito legal. Agora vamos entrar nessa área agora artística, né? Posso falar assim, porque estilista, desenhava, inovação. Na época, acredito que sem muita tecnologia, né, Mayumi? Isso. Ali na unha, como que é esse trabalho aí? Eu sou daquela pessoa que começou mesmo ali. Ali era o desenho manual, era o croquis. Eu até trabalhei num período numa produtora de ilustração. Então eu ilustrava todos os comerciais que passavam na TV. Já fiz para Itaú, Panko. Eu fazia todo o desenho do figurino. E depois eles executavam. Então assim, era tudo na raça mesmo, era na mão, costura na mão, né? Se queria fazer algum detalhe, o croquis manual, era tudo muito manual, não tinha essa tecnologia, né? Não tinha. Mas assim, até pra gente ir aprofundando um pouquinho mais, isso já vem da família, da essência da pessoa, essa questão de você através do desenho expressar algo novo para as pessoas. Como é que nasce isso de dentro de você? Você sempre desenhou quando era criança? O pessoal comentava alguma coisa? Eu já desenhava desde pequena, acho que desde os 4 eu já desenhava bem assim, né? Já fazia uns traços. Mas eu acho que a minha família é muito criativa. Acho que o meu avô, por parte da minha mãe, ele é alfaiate. Então, assim, já tinha essa coisa da criação, de fazer a própria roupa. Antigamente, né, tinha muito essa coisa assim, vou numa festa, ia na costureira, fazia roupa. Sim. Então, assim, eu sou muito desse período, assim, eu peguei todo esse movimento. Então, todos os eventos que tinha, todas as coisas que tinha que fazer alguma roupa. E essa roupa eu mesma já criava. Falar, eu quero assim, assim, assado. Às vezes eu mexia lá, fazia alguma coisa junto. E eu acho que essa herança, né, de família, esse DNA já veio muito forte. E assim começou com meu avô, né, minha mãe, minha tia, que são muito criativas, assim, você dá uma folha para elas transformam aquela folha num... Mayumi, é muito interessante esse assunto, e para vocês que acompanham o nosso canal aí, é um assunto super interessante. Deixa eu perguntar para você, você consegue desenhar peças para você e consegue desenhar a peça pensando nas pessoas que poderiam usar aquelas peças que você estava criando naquele momento, quando você começa a ser estilista mesmo de fato e fala assim, como que se dá isso, Mayumi? Você fazer pensando nas pessoas ou fazer pensando em você? Então, a gente já tem meio que um estilo próprio, né? E aí quando eu entrei numa confecção, né, para trabalhar como estilista, e lá eu tive que fazer uma coisa... São Paulo mesmo aqui? Em São Paulo mesmo. Eu tive que fazer uma coisa totalmente diferente do que era o meu estilo. Quando você chega numa empresa, é isso que você está falando, quando você tem que olhar para uma pessoa, fazer um scanner nela e imaginar o que fica bom, o que vende... Então, assim, quando você chegar na empresa, ele chega lá e fala assim, o nosso estilo é esse, o nosso DNA é esse, você vai ter que criar em cima dessa história. Já tem uma raiz ali. E ainda teve uma coisa assim, quando você desenha para modelos, né, para aquilo assim, tudo fica legal. Só que quando o meu primeiro emprego já mais forte foi assim, eu tinha que fazer a coleção do tamanho 36 ao 58. Então eu já tive que aprender a fazer uma roupa que vestisse a 36 muito bem e que chegasse no plus size, que a roupa ficasse exatamente igual, sem ficar, porque tem roupa que você faz num tamanho que não fica bem, então você tem que pensar em recortes. É verdade o que você está falando. Você tem que pensar em estruturas para a pessoa ficar bacana, porque você tem que fazer uma roupa legal para vestido pequeno ao grande. Mesmo porque a gente tem vários modelos, né? Você falou o plus size, mas nesse meio
lá do final e do início é uma transformação de pessoas de corpos completamente diferentes. Exatamente. Por isso que eu perguntei justamente isso, porque assim, ó, e outra coisa que eu acabei de aprender, então as empresas já têm o seu DNA ali, o seu estilo de roupa. Exatamente. Aí você tem que trabalhar em cima daquilo e pensando sempre em custo, em venda, né? Então você tem que ter a cabeça assim, pensar desde lá do início da pesquisa, que você viaja para fora, faz a pesquisa fora do país, vem com a tendência, desenha. Aí você tem que trabalhar com a costureira, mostrar para ela como que ela tem que fazer o corte, para aquele corte ficar legal do pequeno ao grande. Então acaba interagindo também na produção ali com as pessoas que costuram? Eu cuidava de todo o processo, desde a parte da pesquisa, de viajar, a parte de comprar tecido, tá bom, a costura. Então eu tinha que estar ali tanto com a modelagem e depois na produção, porque às vezes dá algum problema, eu tinha que ir lá acompanhar. Então assim, todo esse processo da moda não é só, pelo menos assim, a parte que eu trabalhei não era só lá na parte do estilo, que eu só desenhava e pronto. Eu tinha que saber todo o processo até chegar no final, porque chegava no final, ainda tinha o desfile, ainda tinha cliente, ainda tinha venda. E tinha que fazer acontecer, porque na posição que você estava não podia vacilar. É isso aí. Ali a região de Americana, né, a indústria têxtil, ela estava um pouco localizada, por isso que eu perguntei para você, mas você está falando de São Paulo capital. Não, Americana são as tecelagens. A gente comprava muito tecido lá. De lá. Eu ia bastante para Americana, tanto calçado quanto sim, tecido. a região do calçado. Isso. Eu vejo, até para a gente ir blindando o que a gente está conversando, o Brasil, ao longo dos anos, não tomou uma direção adequada para a indústria. E a indústria têxtil, lá nos anos 90, ela sofreu, como toda a indústria sofreu no Brasil. Inclusive essas empresas de Americana, muitas sumiram, as outras que resistiram um grande impacto continua, mas o Brasil tem um potencial muito grande para moda, né, Mayumi? O Brasil, ele tem, assim, além do brasileiro ser muito criativo, né, que tem muito essa coisa de... Tem muitas empresas que têm muitos estoques, então assim, a gente consegue trabalhar com o que eles têm parado, o brasileiro ele consegue transformar aquilo que está ali numa coisa nova. Teve muita empresa que fechou por conta da importação, né? Sim, por conta da importação. Então, assim, isso deu uma... Mas a gente tem muitas tecelagens, o Brasil cresceu bastante com essa coisa dos produtos naturais, reciclados, né? Então tem essa força que, assim, ao mesmo tempo que parou, foram entrando outras empresas. Poxa vida, tem uma história fantástica, Mayumi. Quero agradecer você por ter vindo aqui na nossa Kombi. Tem um presente aqui para você do nosso canal Combinado com Bigode, que tá vindo com uma marca aqui nossa. Que lindo. Isso aqui é um presente para você. Aí, ó. Tá aí, bem bacana. E aí, Mayumi, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pro pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode, que nós falamos de moda. Moda, ela mexe muito com as pessoas, porque tem as suas épocas. Como é que as pessoas devem encarar os momentos, porque tem gente que é muito conservador, por conta da idade também, mas tem uma juventude, Mayumi, que se veste assim de um estilo que a gente olha para trás e fala, olha, no nosso tempo de mais jovem, no meu, né, hoje eu tenho 60 anos, né, na época lá quando eu era pivete, pequeno, eu via que os jovens da época, os maiores, aquelas pessoas que a gente olhava, era o sapato carrapeta, boca de sino, e hoje o mundo mudou completamente, né? Deixa uma mensagem bacana pro pessoal aí que acompanha o nosso canal Combinado com o Bigode. Eu acho que quando você é jovem, eu acho que tem muito essa coisa da transformação, de você saber quem você quer ser. Então tem muito essa mistura de estilos, de identidades, que você ainda não percebe muito o que você quer ser. Então, né, tem lá o roqueiro, tem o punk, tem essa coisa da calça, boca de sino, o sapato trator que tinha na época, isso mesmo. Então eu acho que assim, a pessoa não pode deixar de ser ela. Eu acho que é muito importante esse processo, essa fase, para você se enxergar e saber quem você é. Então assim, não deixe de ser você. Seja você 100%, seja verdadeiro, que eu acho que não tem como dar errado. Sensacional. Obrigado pela vinda aqui na nossa Kombi, vovó Isabel. Agradeço. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Valeu, gente. Valeu, Mayumi.